Olá, galera! Estamos de volta aí com nossas aulas de biologia, inicialmente de maneira remota, né, devido à pandemia, mas logo, logo, com fé em Deus, estaremos aí presencialmente. Bem, ano passado, no início do ano letivo, a gente começou a trabalhar com o conteúdo de biologia relacionado ao ser vivo. Bem, biologia, a etimologia da palavra significa estudar a vida. Mas quais são as características que definem um ser vivo? Se eu perguntar para vocês o que é um ser vivo, como vocês me responderiam? Aí vocês poderiam me falar: é um ser que nasce, cresce, se locomove, morre. Então, essas sim são características de seres vivos, porém elas não podem ser usadas simplesmente para definir, porque no caso da planta mesmo, a planta não se locomove, na sua grande maioria. Não se locomove. Então, quais são aquelas características que, quando utilizadas, não vai me restar dúvida de dizer que aquele objeto, aquele ser é um ser vivo? Eu listei aqui 7 características principais para vocês. Vamos ver quais são. Bem, primeira característica é que os seres vivos é formado por células. Existe aqueles seres que nem as bactérias que é formado por uma única célula, que são seres unicelulares, e aqueles como nós seres humanos que é formado por milhões e milhões de células. Porém, independente se tiver uma ou se tiver milhões, todo ser vivo vai ser formado por célula. Outra característica, o ser vivo, ele nasce, ele respira, ele tem as funções. E para realizar essas funções, ele depende de energia. Ele requer a energia. E como é que o indivíduo, o ser vivo, vai obter essa energia? Através da nutrição, através da alimentação. E essa alimentação, quando chega, ela vai permitir que o ser vivo realize o metabolismo. Metabolismo é esse que vai garantir a energia para todas as funções, tanto na célula, a nível celular, como no corpo do indivíduo. Os indivíduos também, seres vivos, eles vão responder a estímulos. Se eu chamo o nome de vocês, o que vocês fazem? Vocês respondem. Por quê? Porque conseguem entender aquele estímulo. Ah, professor, mas se eu chamar uma planta, a planta não vai me responder. Sim, a planta não vai responder a esse estímulo específico. Porém, existem estímulos, que iremos ver mais adiante, que a planta vai responder. Outra característica muito importante é que os seres vivos têm material genético. Qual a função do material genético? O material genético, o DNA, o RNA, ele vai carregar informações do indivíduo para a sua descendência. E quando eu falo de descendência, eu não posso deixar de falar que os seres vivos se reproduzem. Desde a reprodução assexuada até a reprodução sexuada, o importante é que todo ser vivo vai se reproduzir, até para garantir a perpetuação da espécie. E por fim, os seres vivos evoluem buscando melhores condições de adaptação. Mas fique tranquilo, todos esses temas iremos trabalhar eles de uma forma mais tranquila, para que não fiquem dúvidas quanto a esse conteúdo. Bem, analisando essa imagem. Analisando essa imagem, a gente pode ver o que? Vários seres vivos aí. Tem elefantes, zebra, girafa, rinoceronte, algumas aves, borboletas voando. Com certeza dentro dessa água tem peixe, tem plantas aí, árvores grandes. Mas só são esses indivíduos que definem um ser vivo? E a resposta é não. Existem outros que a gente não consegue enxergar, que são a grande maioria dos seres vivos, que são as bactérias, os fungos, as algas. Esses indivíduos microscópicos também são seres vivos, certinho? Então bora ver agora as características, aquelas características de uma forma mais detalhada. Primeiro, os seres vivos têm organização celular. Eu falei para vocês que eles podem ter de uma a milhões de células, mas todos são formados por células. Essas células podem formar indivíduos procarióticos, quando tem a célula procariótica, ou indivíduos eucariotos, quando tem a célula eucariótica. Mas, professor, qual a diferença de um para outro? Bem, vamos estudar de uma maneira mais superficial essa questão da organização celular, porque a gente vai ter uma unidade voltada basicamente para o estudo da célula e o estudo de membranas, organelas. Mas bem,
Analisando de uma maneira mais simples, a célula procariótica é uma célula mais simples, ela não tem assim um conjunto especializado de organelas. Todo o conteúdo genético, material genético está disperso pelo citoplasma, diferente da célula eucariótica. A célula eucariótica é uma célula mais complexa. Ela tem todas as suas funções de organelas bem definidas, existe um conjunto de organelas especializadas e o principal, o material genético, está disposto dentro de um núcleo. Então, se a gente for falar de grosso modo, a célula procariótica não tem núcleo, a célula eucariótica tem. Isso é uma forma mais de visualização. Dá para me visualizar uma célula eucariótica através do seu núcleo. Bem, segundo tópico, os seres vivos requerem energia. E essa energia vai vir da alimentação. E quando eu falo em alimentação, eu vou ter dois tipos de alimentação: alimentação autotrófica e a alimentação heterotrófica. Mas qual a diferença de um para outro? Vamos pensar. Alimentação autotrófica, auto vem de si mesmo. É aquela alimentação onde o ser vivo produz o seu próprio alimento. No caso, por exemplo, as plantas. Uma árvore consegue produzir o seu próprio alimento. Você não vê alguém lá dando comida para a árvore, porque ela produz o próprio alimento. E esse alimento é produzido através de uma reação chamada de fotossíntese, onde ela utiliza nutrientes encontrados na terra e a luz do sol para fornecer energia. Na alimentação heterotrófica, hétero vem de diferente. Significa que o indivíduo ele não consegue produzir o próprio alimento, necessitando de alimentação de um outro indivíduo, que pode ser tanto heterotrófico quanto autotrófico. Por exemplo, a onça pintada, ela não consegue produzir o próprio alimento. Ela necessita de quê? De matar um animal, se alimentar ali da carne desse animal, para que aí sim ele consiga realizar a sua obtenção de energia. Mas bem, Alan, para que o indivíduo, para que o animal, a planta, a bactéria precisa obter a energia? Então, essa obtenção de energia é que vai dar condições ao organismo de realizar as funções. Basicamente, é um processo que ocorre nas células, onde a glicose, e a glicose é um açúcar, participa de um conjunto de reações químicas em presença do gás oxigênio, se transformando em substância mais simples, que seria o gás carbônico e a água. E essa transformação da glicose é a fonte de energia para as atividades celulares, ou seja, nós todos seres vivos, precisamos nos alimentar e respirar, porque o conjunto da alimentação com a respiração vai produzir o que? A formação de energia, a obtenção de energia. E é extremamente importante. O indivíduo, o ser vivo que não tem energia, se acabar o metabolismo, ele acaba morrendo. Bem, continuando. Os seres vivos têm metabolismo, foi o que eu acabei de falar para vocês. Eles realizam o metabolismo para quê? Para que as funções do corpo, do organismo, possam ser realizadas. E esse metabolismo pode ser um metabolismo construtivo ou metabolismo energético. Vamos ver aqui no esqueminha. Bem, o indivíduo ele vai se alimentar, formar nutrição. Essa nutrição vai promover duas coisas. Vai promover a formação de nutrientes construtores e nutrientes energéticos. Só pelo nome dá para a gente entender. Nutrientes construtores são aqueles que vai construir o indivíduo, de uma certa forma. Vai permitir o crescimento, permitir a realização de algumas funções. Já os nutrientes energéticos é quem vai dar energia. Seria aquela força ali para fazer com que os nutrientes construtores possam desempenhar sua função. Bem, os nutrientes energéticos vai ser obtidos através da respiração celular. E essa respiração celular vai obter a energia, e essa energia pode ser utilizada para a produção da matéria viva, que quem vai produzir a matéria viva é o quê? Os nutrientes construtores. Por que que um bebezinho, quando ele nasce, ele é pequeno, e aí, à medida do tempo, ele vai ganhando tamanho, vai aumentando, chega a criança, até virar a fase adulta? É por causa que o corpo tem esses nutrientes construtores, é o que vai dar volume ao indivíduo, utilizando que a energia. Essa energia vai participar também das atividades celulares.
que são aquelas de síntese de novas moléculas, ou seja, formação de novas moléculas, de movimentação celular, de divisão celular através do processo de mitose, do processo de meiose. E a produção da matéria viva vai fazer o quê? Proteínas e outras substâncias estruturais. Mais adiante a gente vai ver que todas as características do corpo é determinado por proteínas, que são sequências encontradas lá no DNA, que vai falar qual é a proteína que vai ser utilizada para fazer aquela determinada característica. Mas fique tranquilo, iremos estudar mais detalhado aí, não se não for no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, mas iremos estudar todos eles detalhadamente. Bem, os seres vivos, eles vão reagir a estímulos. Lembra quando eu falei para vocês que se eu chamar vocês, vocês vão me responder? Por que vocês respondem? Porque vocês conseguem escutar a voz através da audição, conseguem entender aquele estímulo que é dado e respondem a esses estímulos. Então, é muito fácil entender os estímulos quando se trata de animais. Mas vamos pensar. Plantas conseguem reagir a estímulos? E a resposta é sim. Vou mostrar para vocês aqui 3 casos onde uma planta consegue reagir. O primeiro, o fototropismo. A planta, ela vai ter o fototropismo positivo e o fototropismo negativo. O fototropismo positivo é que a planta vai crescer em direção ao sol ou em direção a uma luz. Se vocês fizerem experimento e colocar um copo com um feijão dentro de uma caixa escura e abrir um buraco assim na lateral, você vai ver que depois que o pezinho de feijão começa a crescer, ele vai crescer na direção da luz, sempre na direção da luz. E o fototropismo negativo é que, ao contrário, a raiz vai crescer sempre ao contrário da luz. Uma outra coisa relacionada ao estímulo da planta é o processo de geotropismo, ou seja, da gravidade. E aí eu posso ter o geotropismo negativo, onde o caule da planta vai crescer contra o centro de gravidade da Terra, e o geotropismo positivo, onde a raiz vai crescer em direção ao centro de gravidade. São 2 estímulos muito importantes que a planta tem. E um terceiro, eu trouxe um videozinho aqui para vocês assistirem. Vai ser o quê? Vai ser um estímulo que não é todas as plantas que realiza, mas você já deve ter visto uma plantinha aqui chamada de fecha-porta mariquinha, popularmente conhecida assim, onde você toca nas folhas e elas se fecham. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo de uma planta carnívora, a Dionia, que é um exemplo claro de uma planta reagindo a um estímulo. Vamos ver aqui, ó. Então, percebeu aí? A planta, ela atrai, através de odores específicos, a mosca. A mosca, quando sentou ali, ela ficou procurando alimento e a planta fechou. Respondeu ao estímulo e fechou. Não é todas as plantas que fazem isso, isso é característica de plantas carnívoras. Porém, só para mostrar para vocês que as plantas conseguem sim responder a estímulos. Bem, todos os seres vivos têm material genético. Foi aquilo que eu falei. São as informações que vai passar para os descendentes. E esses materiais genéticos vão vir na forma de RNA e de DNA. Aí, o DNA é uma dupla fita de ácidos nucleicos e o RNA é uma fita simples. Não se preocupe. Agora eu só quero mais ou menos que vocês entendam que o indivíduo tem material genético. Adiante, a gente vai estudar qual a função, vamos ver que o DNA pode ser replicado, pode ser transcrito formando
molécula de RNA, mas fiquem tranquilos. Bem, a reprodução. Quanto à reprodução, ela pode ser de duas formas: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Não, não tem nada a ver com isso que você está pensando, que a reprodução sexuada envolve sexo. De uma forma bem simples, a reprodução assexuada é quando um indivíduo ele consegue produzir outro indivíduo sem a necessidade de um par. Ou seja, ou no caso aí do brotamento, criou-se um broto, esse broto ficou, caiu lá na terra e gerou um novo indivíduo. Ou seja, não precisou que dois brotos, duas espécies dessa daí se unissem para formar outro. É a mesma coisa que acontece na estrela do mar. Se você pegar uma estrela do mar, não faça isso. Só para vocês entenderem. Se vocês pegarem uma estrela do mar e cortarem ela em vários pedaços, cada pedaço daquele vai gerar um novo indivíduo. Por quê? Porque elas conseguem se reproduzir assexuadamente. Já na reprodução sexuada, que é o caso que acontece com nós seres humanos, que é o caso que acontece com a maior parte das plantas e dos animais, participa-se gametas. Um gameta masculino se une ao gameta feminino e a partir daí forma um indivíduo. No caso do ser humano, o gameta masculino qual é? O espermatozoide. O gameta feminino é o óvulo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, aí sim pode desenvolver um novo indivíduo. Bem, para finalizar, os seres vivos evoluem. Evoluir é encontrar melhores condições de adaptação. Por exemplo, evoluir é mudança. O cacto. O cacto, ele não tem folhas. Por que o cacto não tem folhas? Ele tem o caule cheio de espinhos. Por quê? Porque a formação de espinhos foi uma forma que ele encontrou de evoluir para não perder grande quantidade de água. O cacto ele é uma espécie de planta característica de regiões extremamente secas. Quando tem uma planta que tem folhas, a superfície da folha acaba perdendo água para o meio. No cacto não. Os espinhos não permitem essa perca, ou no mínimo reduz muito a perca. Ou seja, houve uma evolução com uma mudança de uma estrutura onde a folha formou-se em espinho, para quê? Para melhor se adaptar ao ambiente. Outra mudança que eu tenho também seria o quê? Adaptar-se. Por exemplo, camuflagem. Camuflagem é um processo de adaptação. Para fugir de predadores, alguns animais conseguem se camuflar no meio, permitindo que os predadores não enxerguem e logo não matem. E aí tem um caso aí desse bicho-folha, chamado de bicho-folha, que é uma espécie de lagarto que consegue se camuflar ficando na cor das folhas secas. Então, para os animais que não têm, que são os predadores, que não têm uma visão tão aguçada como a do ser humano, fica um pouco difícil de enxergar esse animal. E aí, muitas dúvidas? Eu sei que no início é difícil para vocês, é difícil para nós professores também, porque não estávamos acostumados com essa metodologia. Mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, pode mandar, às vezes pode parecer que é uma duvidazinha besta, mas pode chamar. E eu vou estar aqui para responder vocês. Agora é a vez de vocês botar a mão na massa. Eu mandei para vocês um PDF, né, com o conteúdo, e eu quero que vocês respondam a atividade da página 8 desse PDF, tá bom? Respondam, podem tirar foto da folha respondida, ou pode responder no próprio WhatsApp e me mandar. Quando eu enviar o vídeo, eu vou falar a data que vocês têm que me mandar. Gente, é muito importante mesmo, que vocês façam todas as atividades, porque vai ser uma forma de nós, professores, avaliar vocês, tá? Eu sei que prova agora vai estar um pouco complicado, então a gente vai estar avaliando para atribuir notas na participação e no comprometimento de todos vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Muito obrigado e qualquer dúvida pode me chamar.